Não vai ter guerra. Ninguém quer guerra, todo mundo vai perder muito dinheiro com a guerra. E esse pensamento tá errado. Então, na esfera internacional é muito mais parecido com a atividade de uma organização criminosa do que nós conhecemos, porque não existe regra, não respeita nada e vale tudo. Eu acho que eu queria explicar um negócio da lógica econômica versus as duas lógicas econômicas para quem está no mercado e para quem está dentro do universo competitivo político. E isso é diferente. Assim, a primeira ideia é que todo mundo pensa o seguinte: não vai ter guerra, né? E aí tô voltando, por exemplo, da invasão da Rússia à Ucrânia. E todo mundo bateu assim, martelo, não vai ter guerra. Ninguém quer guerra, todo mundo vai perder muito dinheiro com a guerra. E esse pensamento tá errado. Porque assim, quando você tem uma relação econômica com alguém, imagina que você, sei lá, são duas indústrias aí. E você produz um insumo pro Josué e ele precisa desse seu insumo, ele compra de você. Essa relação de troca, de fazer negócios entre vocês, é uma relação cooperativa, certo? Uhum. Quando o Brasil e a China vendem um para o outro, ou os Estados Unidos e a China vendem e compram um do outro, essa relação ela não é cooperativa, ela é competitiva. O que determina se a relação vai ser competitiva ou cooperativa? É uma série de variáveis. Uma delas é a natureza do regime, a natureza política do sistema de governo. Você é uma ditadura e eu sou uma democracia, certamente essa relação é altamente competitiva. Nós somos duas democracias. Você tem uma teoria que para muito de pé empiricamente dentro das relações internacionais que diz que democracias não entram em guerra com outras democracias. Então, as trocas econômicas de duas democracias que não vão entrar em guerra, elas já podem ser competitivas. Cooperativas, desculpa, em Uhum. algum nível. Mas elas não vão ser tão cooperativas quanto seriam entre dois negócios numa economia doméstica. Por quê? Porque quando você fala de estados, de países olhando para trocas econômicas, eles estão num ambiente anárquico. O que significa dizer isso? Um ambiente que não existe ordem, não existe polícia, não existe judiciário, não existe constituição do mundo, não existe aplicação da lei, não existe Estado de Direito, não existem regras. O que vale? A lei do mais forte. O que é a lei do mais forte? É assim, eu estou preparado e eu preciso estar preparado para o pior. Sempre o worst case scenario. Porque você não tem para quem ligar. Você não delegou a sua segurança, a sua sobrevivência, a sua vida para um Estado policial preparado, estruturado para defender a sua vida. Quem é que vai defender sua vida? Você mesmo. Então, existe uma grande desconfiança num ambiente desses. E aí é uma das discussões que sempre permeiam o ambiente de negócios. Quanto mais forte for o Estado de Direito, quanto mais claras forem as regras, quanto mais fácil for de você exercer os seus direitos, mais fácil vai ser de fazer negócios, não é isso? Não é isso que todo investidor brasileiro quer? Previsibilidade, judiciário, Estado de Direito. Por quê? Porque esse ambiente ele é um ambiente mais controlado. Um ambiente sem absolutamente nada disso, ele é um ambiente de extrema volatilidade, insegurança e agressividade. Ele, por natureza, é um ambiente competitivo. E na esfera internacional não tem nada disso. É anárquico. Então, o ambiente é competitivo. E aí, as pessoas costumam dizer o seguinte: não, mas existe, e tem uma grande linha de pensamento dentro das relações internacionais que diz o seguinte: interdependência econômica traz paz. Ok, por quê? Olha, o significado dessa palavra é importante. A ideia de interdependência.
interdependência pressupõe dependência mútua. Pressupõe uma certa paridade que os dois vão perder, então ninguém vai querer brigar. Só que a gente tem que olhar isso com uma lupa. Realmente os dois vão perder? Como é que a gente mede isso? As relações, se você está nesse ambiente que ele não é cooperativo, ele é competitivo, eu vender água para você ou eu vender ouro, tem diferença. Talvez água não é o melhor exemplo, mas eu vender brinquedos de plástico para você ou eu vender petróleo, faz diferença. Por quê? Eles não têm a mesma importância para a sua sobrevivência. Lembra, nós estamos sempre voltando para pensar em nível de sobrevivência, de tudo ou nada, porque eu não tenho como me proteger, eu tenho que cuidar de mim mesmo, então eu tenho que estar preparado para o pior. Então, eu vou olhar e falar assim, na verdade, não existe interdependência, existe dependência de um lado ou do outro. E como é que eu mensuro isso? É muito simples. Você aplica uma regra de mercado, uma regra de oferta e demanda. E aí o Brasil, né? Vamos pegar o exemplo do Brasil com a China. O Brasil vende basicamente, né, produtos do agronegócio. Vamos pegar soja e minério de ferro. Minério de ferro. A China tem onde comprar, de quem comprar. Se o Brasil não fornecer, ela tem outro lugar no mercado para comprar a quantidade de minério de ferro que ela precisa? Se a resposta for sim, ok, a China tem alternativa. E o Brasil? Ele tem alguém para comprar tanto minério de ferro assim, se a China não comprar? Se a resposta for não, então olha só no caso do minério de ferro. A China tem a opção onde comprar mais e o Brasil não tem onde vender. Essa relação de compra e venda de minério de ferro, ela é uma relação de interdependência ou de dependência? Dependência. E aí você vai aplicar essa mesma fórmula para todas as relações econômicas de todos os países. Por quê? Relações econômicas são, sim, também relações de poder. Não importa, aí você vai falar, não, mas os economistas, né, não querem entrar nesse elemento, nessa faceta do poder na economia. Eles querem dizer que está todo mundo better off. É win-win. Tá todo mundo ganhando. Você não fabrica, você não fabrica o insumo que ele fabrica e você precisa dele. E ele se especializou em fabricar um insumo e então ele é necessário para você e vice-versa. Você, como não vai fabricar, precisa dele, ele precisa de você, então tá tudo certo. Então eles não vão entrar numa análise ou não querem entrar numa análise de poder em relação a essa troca econômica. E ok, isso é válido quando você está falando de uma esfera doméstica com regras, com um mercado estabelecido. Quando você vai para a esfera internacional que não tem as regras, o que vai acontecer? Eu vou estar preocupado quem que compra de mim e para quem eu vendo. Porque em algum momento, se eu tiver uma crise, esse alguém tem todo o poder sobre mim. E aí a gente pode aplicar a mesma regra para a soja. Você falar assim, a China não tem de quem comprar tanta soja. O Brasil tem para quem vender tanta soja. Não sei se precisa de uma análise mais aprofundada para chegar nessa conclusão. Vamos supor que o Brasil, então, não seja dependente da China e a China seja dependente do Brasil nesse quesito. Você vai ter que pegar toda a balança comercial, todos os itens e aplicar essa regra. E aí, no final, você chega com o resultado de quem depende de quem. Racionalmente. Aí nós estamos usando pura lógica econômica para entender relação de poder. Só que talvez o minério de ferro e a soja não sejam equiparáveis em importância e em estratégia para a sobrevivência dos dois países em determinados contextos. Comida vai ser mais importante do que ferro, dependendo do contexto. Brinquedo é menos importante do que petróleo. E aí você começa a entender quem tem o poder na relação. E a gente pode aplicar isso para uma relação convencional econômica. Você vende Novalgina ou canetas Bic.
Só que é uma commodity, qualquer um consegue fabricar uma caneta Bic. E eu sou o consumidor. Quem tem poder nessa relação? O consumidor ou o fabricante? O consumidor. Agora, você fabrica um remédio especial que só você fabrica e eu tenho uma doença que preciso desse remédio. Quem tem poder? Você tem poder. O fabricante tem poder. Até mesmo na esfera mais simples, né, econômica, existe uma relação de poder. E na política internacional, na geopolítica, você tem que olhar para a economia com esse ângulo. Porque é um jogo de poder. Uhum. Exatamente porque não tem Estado de Direito. Mas você falar, você pensar assim, não, tá, então vamos pensar num outro exemplo. Vamos pensar, você falou de um produtor de insumos e uma indústria. Mas vamos supor que eu seja uma indústria concorrente do Josué e você é o produtor de insumos. A minha relação com ele não é uma relação cooperativa, é uma relação competitiva. Existem relações econômicas no nível micro que são competitivas. Mas eu não vou lá e implodo a fábrica dele. Eu não lanço um míssil na fábrica dele. Assim, dependendo do que eu fizer demais, eu for lá e roubar o CFO dele, eu já vou ser processado. Eu posso ser processado. Eu roubar um segredo industrial dele, ele vai entrar com uma ação contra mim indenizatória. Entende? O Estado de Direito, ele minimiza essa competição. Essa competição ela acontece em parâmetros muito bem estabelecidos. Essa mesma competição na esfera internacional entre Estados Unidos e China não tem essa. Todos os bilhões, talvez trilhões de dólares que a China roubou de espionagem industrial dos americanos para enriquecer, o que os Estados Unidos podem fazer contra isso? No máximo, retaliar, prender, assassinar os espiões chineses. Assim, não tem, né, eu vou recorrer à OMC. Não acontece nada. Entendeu? Então, existem atividades econômicas na esfera doméstica que vale tudo? Existem. Se chama crime organizado. O seu concorrente, você vai lá e mata ele. O vendedor da boca de droga ali, que está ocupando o seu território. Aí sim. Então, na esfera internacional é muito mais parecido com a atividade de uma organização criminosa do que nós conhecemos, porque não existe regra, não respeita nada e vale tudo. Quando a competição é desse jeito, e aí o jogo é mais embaixo. Por isso que aí você não olha maravilhosamente como todo mundo do mercado econômico e fala assim, não, os Estados Unidos e a China, eles estão interligados economicamente, nada vai acontecer. Eles não estão interligados economicamente, alguém é mais dependente do que o outro aí. E quem tiver mais dependente está muito mais vulnerável e está morrendo de medo. E está se preparando ou para inverter essa lógica de poder, ou para se libertar dessa dependência. Exatamente o que a gente está assistindo no mundo hoje. Friendshore, Nearshore, China Plus One, decoupling, são todas terminologias que descrevem a transformação do global supply chain. Uhum. Por quê? Porque eu não posso depender da China.